Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do primeiro versículo, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular ao alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para Moisés. Aliás, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Amém? A igreja pode sentar-se com a graça de Deus. Esse texto que nós lemos, ele também é narrado, esse fato, ele também é narrado em Marcos, capítulo 9, e Lucas, capítulo 9. Em Marcos é do 9, verso 1 a 13, e em Lucas, 9, 28 a 36. Alguns pontos que nós vamos trazer aqui vão estar em paralelo com esses textos. Pois bem, Jesus ele chama os seus discípulos e os chama dando a eles poder e dando a eles a autoridade. Ele dá poder para que eles tivessem a capacidade de exercer o ministério pelo qual eles estavam sendo chamados. Nós não conseguimos exercer um chamado, uma missão da parte do Senhor, se não for pelo poder de Deus. Por isso, é necessário que nós sejamos cheios do poder de Deus. Mas eles não foram só cheios do poder, porque tem pessoas que têm a capacidade, tem pessoas que têm a hombridade para determinar alguma coisa, para fazer uma função, só que não está autorizado a fazer. Isso na vida como um todo. Isso pode ser no trabalho, no contexto familiar. Você pode ter a capacidade, mas ainda não tem a autorização ou a autoridade. Por isso que lá em Lucas vai dizer que Jesus deu a eles poder e autoridade. E eles caminharam nessa graça, caminharam nessa unção com poder e com autoridade. E eles começaram a fazer sinais e prodígios. E, obviamente, o próprio Cristo também fazia. Só que isso começou a chegar no ouvido de Herodes. O que é que está acontecendo? Tem alguma coisa estranha. Eu achei que eu tinha eliminado João Batista. Sinais e prodígios. Alguém ainda continua perturbando o meu reino. Alguém ainda continua atrapalhando a minha missão. Só que uns diziam, não é o João Batista, é Elias. Elias retornou. Elias era o grande expoente, a grande referência à época.
Por quê? Porque eles precisavam se agarrar a uma esperança. Elias é o profetizado de Malaquias 4, que antes do grande e terrível dia do Senhor, viria o profeta Elias. Mas por que, pastor, eles precisavam estar agarrados a uma esperança? Muito simples. Eles estavam aprisionados pelo Império Romano. Por isso, eles depositavam uma esperança em um ícone, em um personagem que poderia fazer o que já tinha feito lá atrás, afrontado, vencido Acabe. E Elias, sendo um só, confrontou todo o reino, todo o exército, todos os profetas de Baal e de Astarote. É por isso que eles sempre traziam à tona a figura de Elias. E lá em Lucas a gente vai ver isso, não é? Será que é Elias que chegou? Será que é Elias fazendo esses sinais e esses prodígios? E aquilo começou a perturbar Herodes. Mas Jesus continuou seu ministério. Ele continuou avançando, pregando e anunciando o rei. Até que ele atravessa e vai para Cesareia de Filipe. E ele conversa com seus discípulos. E os seus discípulos ali o questionam em alguns assuntos. E o Senhor começa a interrogá-los. Quem dizem os homens que eu sou? Aí eles dizem, olha, uns dizem que tu és João o Batista. Outros dizem que tu és Jeremias. E outros tantos ainda vão dizer que tu és Elias. Eles não conseguiam enxergar a autoridade que estava sobre a vida de Jesus. E Jesus devolve mais uma pergunta. E vocês? Quem dizem que eu sou? Para o mundo, Jesus ele pode ser só um amuleto. Para o mundo, Jesus pode ser um ícone, um revolucionário. Para muitos, Jesus pode ser um monte de coisa. Pode ser apenas um grande líder. Pode ser um grande mestre, mas ele está acima disso tudo. Pedro, ele é inspirado pelo Espírito Santo e brada, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até esse momento, Jesus não havia sido revelado como Messias, como Cristo, muito menos como Filho de Deus. E eles têm todo aquele embate, toda aquela revelação, até que Jesus lhes dá uma palavra de renúncia. Se vocês quiserem me seguir, neguem a si mesmo e tomem sobre si a vossa cruz. E aí nós entramos em Mateus 17. Aqui, depois dessa conversa fundamental e importante, que Jesus traz a eles um confronto. Quem dizem que eu sou e quem de fato eu sou? Jesus leva eles ao alto do monte. Eles andaram bastante. E por que Jesus faz questão de levar no monte? Porque Deus só fala no monte? Deus só se revela no monte? Tem um monte aí pelos montes, que durante a semana fica em seus adultérios, e vai para o monte no sábado, falar em línguas e entregar um monte de profecia positiva. Não é que Deus só fala no monte, só que existia um simbolismo da manifestação de Deus
ser no monte, mas ele fala no nosso quarto, amém? Por isso que Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. O teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, você quer ir para o monte, você vai para o monte, mas não é lá que vai ter o poder. A Bíblia tem os seus simbolismos e nós precisamos compreender para absorver melhor o seu ensinamento. No Monte Sinai, Moisés recebeu a Torá. Em Sião foi estabelecida a Jerusalém, que é a cidade do grande rei. No Monte Carmelo, Elias fez o fogo de Deus cair. E no Calvário, o Filho de Deus morreu. A representação do monte é justamente essa, manifestar a presença de Deus. E ele leva consigo 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Estes mesmos são citados em Mateus 26, 37, dizendo, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Esses 3 discípulos foram aqueles do círculo mais íntimo de Jesus. Esses discípulos, eles vão presenciar aqui a transfiguração, que é a manifestação da glória de Deus, da glória de Jesus. Mas depois de verem a transfiguração, eles viram a desfiguração de Jesus. Esses mesmos viram Cristo em glória, esses mesmos viram Cristo em poder absoluto, eles mesmos viram Cristo glorificado ou semi-glorificado, para depois verem o Cristo angustiado, verem o Cristo triste. Por quê? Porque é isso que o peso do pecado faz. Ele traz angústia, ele traz tristeza, e naquele momento Cristo já estava sentindo a aflição de receber a ira divina por minha causa e por tua causa. Aquele Cristo transfigurado se tornou Cristo desfigurado. Esse Cristo, a transfiguração é uma metamorfose, é trazer para fora aquilo que está dentro. Ele não mudou, ele não evoluiu, ali ele ficou todo poderoso, ele se transformou, ele deu um grito e ficou cheio de poder. Não, o poder já estava nele, já está dentro dele. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, é o que Paulo fala lá em Colossenses. Por que então ele só ficou com a glória naquele momento? Porque foi um momento de trazer uma revelação. Ele não simplesmente evoluiu, ele é glorioso, ele é glorificado, ele é majestoso. Só que ele é diferente de Moisés. Moisés, quando ele desce do monte, ele tem que botar um véu sobre o rosto. E Paulo vai explicar isso na carta aos Coríntios. Paulo vai falar, olha, Moisés tinha que botar um véu sobre o seu rosto, porque a glória que estava sobre Moisés, ela ia acabando, 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 acabando. Mas sobre nós não, nós somos transformados de glória em glória, e a glória que estava na vida de Jesus, e não apenas sobre a vida de Jesus, era uma glória permanente, que transcendia a sua carne, que transcendia a sua roupa, porque o que estava sobre Moisés era transitório, e o que estava sobre ele era o próprio Cristo. Era o próprio Cristo que estava sobre Moisés. Hebreus 1:3, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas.
Esse é o nosso Cristo. Olha o que o texto vai dizer, verso 2: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Ele ficou totalmente glorificado. Ele ficou resplandecendo. Esse é o nosso Deus. Eles perguntam e questionam: então Deus é real? É. Ele é vivo. Cadê ele? Quando ele veio, vocês o crucificaram. Quando ele se manifestou, vocês não fizeram dele caso algum. Mas ele é glorioso. Ele é poderoso. Ele tem autoridade. Ele deu essa autoridade e poder para a igreja dele. Só que aparecem dois personagens, Moisés e Elias. Olha o verso 3. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Lucas vai revelar o que eles conversavam. Moisés e Elias conversavam com Cristo, com Jesus, a respeito da morte que Cristo havia de sofrer. Só que nesse momento, Pedro, impossível, ele toma a palavra. Inclusive, lá em Lucas vai dizer a fala de Pedro, e no final vai falar: e Pedro, sem saber o que dizia. Irmãos, como o irmão de Lopes fala mesmo, fazer uma notinha de rodapé. Se não sabe o que falar, fica quieto. Se não sabe o que dizer, calai-vos. É melhor não falar do que falar besteira. Porque pelas nossas palavras seremos julgados. Então é melhor passar como ignorante do que passar como louco, que foi o caso de Pedro. Era melhor ele ter feito como Tiago e como João, ter ficado quietinho. Mas Pedro, ele é impossível. Aí no verso 4, vai relatar essa fala. Diz que ele tomando a palavra, olha a ousadia dele, irmãos. Você tem ali Moisés, você tem Elias, e você tem o próprio Filho de Deus. E lembremos aqui, esse Pedro, no capítulo anterior, ele teve a revelação de quem ele era. Porque até então Jesus era só um líder, era só um mestre, era só um profeta e um grande profeta. Só que ali naquele momento veio a ruptura. Ele é o Messias, mas ele não é só o Messias, ele é uma categoria acima de Messias. Ele é o Filho de Deus. Ninguém tinha se referido a Jesus daquela forma. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro recebeu essa revelação. O próprio Cristo fala: não foi carne e não foi sangue que te revelou. Esse próprio Pedro, com essa ousadia louca dele, ele toma a palavra e fala para Jesus: Senhor, como estamos aqui? Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, ou, dependendo da versão, 3 tendas. Um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Aqui Pedro cometeu um erro muito grande. Ele vê Jesus glorificado inicialmente, depois aparece Moisés e aparece Elias. Lá atrás, Moisés profetiza dizendo, Deuteronômio 18:15, o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Malaquias 4 vai dizer que eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Existe uma figura muito forte para os judeus em Moisés e em Elias. Moisés é a representação da lei. Elias é a representação dos profetas. Só que Pedro, ele não estava entendendo o que estava acontecendo.
Elias e Moisés não apareceram para serem perpetuados. Eles apareceram para entregar uma mensagem para o Cristo. Ou seja, eles apareceram para servir o Cristo. Moisés e Elias não são glorificados. Moisés e Elias não são grandes como Jesus. Moisés e Elias não são dignos como Jesus. Quem tem que ocupar um lugar na nossa vida não é Moisés, não é Elias, não é um líder, não é um pastor, não é um político, é Jesus. É Ele. E Ele é inigualável. Ninguém se compara a Ele. Quando Pedro fala, nós vamos fazer aqui 3 tendas, 3 tabernáculos, ele está colocando Moisés e Elias em pé de igualdade com Jesus. Eles não são iguais. Eles não são a unha de Jesus. Mas Moisés abriu o mar. Moisés mandou as pragas. Moisés fez uma navinha. Deixa eu te corrigir. Jesus abriu o mar. Jesus mandou as pragas. Jesus mandou o pão. Foi ele. Mas Elias fez o fogo descer. Jesus fez o fogo descer. Elias e Moisés só fizeram o que fizeram pelo poder de Jesus, que ele autorizou eles usarem. Porque se não fosse esse poder, essa autorização que Jesus dá, nem Moisés, nem Elias seriam nada. Absolutamente nada. Ele é inigualável. Ele é inigualável. É ele. Moisés e Elias apontam para o Cristo. Moisés e Elias apontam para Jesus. Moisés acabou, morreu e foi sepultado por Deus. Elias acabou, ele foi arrebatado. E quem permanece é o Cristo. É Jesus. É Ele. É o nosso Deus. Como é que você tem visto Ele? Quando tu olha para Jesus, o que é que tu enxerga? Alguém importante no meio de outros tantos? Ou único, absoluto e inigualável? Alguém que tu compara, me lembra Jeremias. Não, ele me lembra João Batista. Ele me lembra Elias. Ele me lembra Moisés. Como você olha para ele? Ele é único. A transfiguração, ela vai nos confrontar. Cristo é glorioso demais para ser usado. Ele é santo demais para ser manipulado. Que é o que os crentes têm feito hoje com ele. Olham para ele como mais um. Olham para ele para barganhar. Olham para ele para conquistar. Olham para ele para alcançar. Cristo não é o meio, Cristo é o fim. Cristo, ele não vai ser aquilo que nós vamos usar para alcançar os nossos objetivos. Cristo é o nosso objetivo. É Ele, o inigualável. Mas Pedro tenta nivelar Jesus, Moisés e Elias. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, verso 4, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o.
Ele não falou, esse é Moisés, o meu legislador. Esse é Elias, o meu profeta. Ele falou, esse daí é o meu filho, escutai-o. Ah, pastor, você está invalidando o que Moisés escreveu? Não. Porque quem falou com Moisés? Jesus. Quem se revelou desde o início? Jesus. Você está invalidando os feitos de Elias e a sua importância? Não. Mas ele não seria nada sem Jesus. É sempre ele. É unicamente ele. Enquanto os homens não entenderem que o absoluto é ele, que o poderoso é ele, que o soberano é ele, os homens continuarão em suas confusões. E os discípulos, verso 6, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos, levantai-vos e não tenhais medo. Amados, Cristo, ele é suficiente. Entenda, não é Cristo mais Moisés, não é Cristo mais Elias, não é Cristo mais o pastor, não é Cristo mais a bênção, não é Cristo mais o marido, não é Cristo mais a esposa, não é Cristo mais o filho, não é Cristo mais a filha, não é Cristo mais o trabalho, não é Cristo mais a política, é apenas Cristo. Ele é aquele que você necessita. Ele é aquele que você precisa. Mesmo em meio a tantas dores, mesmo em meio a tantas tribulações, mesmo em meio a um caos, Cristo é tudo que você precisa. Cristo é tudo que você necessita, é Cristo. E é somente Cristo. Você vai perceber que o próprio Pai interrompe Pedro. E Lucas vai relatar, e Pedro ainda falando, veio uma voz do céu. Deus interrompeu ele quando a teologia dele estava errada, quando a conclusão dele estava errada. O próprio Deus veio e corrigiu. Que negócio é esse de 3 tendas? Este é o meu amado filho. Você tem que ouvir ele, não outras vozes. Você não tem que ouvir voz de pregador, de contendeiro de internet. Você tem que ouvir a voz do Filho de Deus. É a voz do Cristo. Pois ele falou em línguas, mas ele entregou e aconteceu. E daí até Satanás se transfigura em anjo de luz. Mas ele não se compara ao Filho. O Filho é inigualável. O Filho é insubstituível. É somente Jesus. Eles caem com o rosto em terra. Eles ficam com medo, porque quando Cristo ele se manifesta em glória, é um medo, é um terror. Sabe por quê? Porque a glória dele expõe que todos nós somos pecadores. Quando a glória de Deus ela se manifesta, a gente entra em uma tristeza e um medo, porque a glória dele é santa e eu e você somos pecadores. Somos falhos, somos errantes, nós somos aqueles que precisam dele e não ele que precisa de nós. E essa atitude de cair prostrado não acontece só aqui. Isaías capítulo 6, verso 5 vai dizer, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Apocalipse 1,17, quando vi, caí a seus pés como um morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Como é que você
Se apresenta na presença de Deus, irmão. Não é meu, porque o Senhor não pode, o Senhor é dono do ouro da prata, e eu exijo. Quem somos nós para exigirmos algo? Nós somos servos e Ele é Senhor. Nós somos súditos e Ele é Rei. Nós somos pecadores e Ele é glorificado. Ele é santo, santo, santo. O único, inigualável e insubstituível. Jesus toca e fala: levanta. Por mais que ele seja transcendente, glorioso, santo, majestoso, ele é o Deus imanente, ou seja, ele é próximo. Ele é compassivo. Ele é misericordioso, ele estende a mão para que você, mesmo quando estiver com medo, mesmo quando você está aflito, ele cuida de você. Moisés não cuida, Elias não cuida, Cristo cuida, Cristo cuida, aleluia. Tocou-lhes. É o mesmo que foi lá no leproso. É o mesmo que foi lá naquele homem desprezado. Aquele homem que tinha que viver à parte. Jesus vai até ele, que já era uma coisa assustadora, e ele ainda tocou no leproso. A sua glória não afasta de nós. A sua humanidade não diminui muito, pelo contrário, ele se aproxima de nós de uma forma tão grande que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No verso 8, e erguendo eles, Pedro, Tiago e João, os olhos, ninguém viram, senão unicamente. Quem? Quem, igreja? Quem, igreja? Eles só viram Jesus. Moisés passou. Elias acabou. Quem é que ficou? É Jesus. A lei e os profetas convergem em Jesus. Um pastor verdadeiro, um pregador verdadeiro prega sobre Jesus. Anuncia Jesus. Tudo é por Ele. Tudo é por meio dele, glória, pois a ele apenas a Jesus e somente a Jesus. Não é Jesus mais alguma coisa, é Jesus acima de tudo, é unicamente Jesus. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Quando tu ergue os olhos, irmão, o que é que você vê? Quando tu olha para a tua vida, o que é que você vê? Seus planos, suas conquistas, suas decepções, ou você vê somente Jesus? Independente do que acontece, foca em Jesus. Olha somente para Jesus. Vai tomar uma decisão, você vai orar. Mas não é orar pedindo bênção. Senhor, abençoe. Senhor, eu quero esse emprego. Eu quero essa porta. Abre essa porta para mim. Não, a tua oração tem que ser. É somente Jesus. Então, Jesus, eu te pergunto, essa é a tua direção para mim? É isso que tu queres que eu faça? Eu quero, mas não importa o que eu quero. Importa o que o Senhor quer. O que o Senhor quer. No sofrimento. Por que Deus permitiu essa dor? Não. Muitas vezes não vamos entender porque sofremos determinadas coisas, mas nós precisamos entender e orar, Senhor, por quê? Ou melhor, como essa dor vai me ensinar e me aproximar mais de Ti. Me ensina a lidar com essa dor, me ensina a lidar com essa angústia, porque eu quero somente Jesus.
Eu não quero só alegria, eu não quero conforto, eu quero Jesus, 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 eu não quero bênção, eu não quero glória, eu não quero casa, eu não quero ouro, eu não quero dinheiro, eu quero Jesus. É o Senhor que eu quero. A glória dele é incomparável. Não nivele Jesus a outros ou a outras coisas. Tenha a visão correta. Somente Jesus. A transfiguração é uma prévia da glória que Jesus teria após a cruz. Ele desceu do monte para ir a Jerusalém, onde seria desfigurado, cumprindo Isaías 52:14, antes de ser glorificado. Ele se esvaziou para que fôssemos cheios. Ele foi rejeitado para que fôssemos aceitos. Ele morreu para que vivêssemos. Moisés não. Elias não. Somente Jesus. E agora ele nos chama para o mesmo caminho. Negar-nos a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. Não o evangelho de conveniência, mas de crucificação do ego e exaltação de Cristo. Quando você ergue os olhos hoje, o que você vê? Se você vê seus sonhos mais Jesus, você ainda não viu Jesus. Se você vê seus direitos mais Jesus, você ainda não ouviu o Pai. Se você vê a sua felicidade mais Jesus, você ainda não entendeu o Evangelho. Deus Pai está dizendo a você hoje: este é o meu filho amado, escutai. Não escute a cultura do eu mereço, não escute o evangelho da prosperidade, não escute a voz do seu coração, que é enganoso. Escute Jesus. E quando você o escutar de verdade, quando você o vir em sua glória incomparável, você não conseguirá ver mais nada, somente Jesus. E isso será suficiente. Mais que suficiente. Será tudo. Porque tudo que precisamos, somente Jesus. Somente Jesus. Amém?